ressuscitou e vive entre nós outra vez. A Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem apresenta Nova Escola Bíblica Sela. Todas as quintas-feiras, às 19h30. Aqui no nosso canal do YouTube. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção podermos estar juntos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Sela, um tempo de reflexão na Palavra de Deus, nos ensinos das Escrituras Sagradas. Que bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez, você acompanhando, seja na quinta-feira às 7h30 da noite, quando o vídeo é disponibilizado, ou mesmo depois, já que este vídeo ficará à disposição. Como você já sabe, na nossa última quinta-feira, nós iniciamos esta nova série de estudos bíblicos que tem relação com este momento que nós estamos vivendo, este período no calendário litúrgico, que é quando se dedica um tempo para pensarmos sobre Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, para pensarmos na obra, na sua paixão e na sua ressurreição ao terceiro dia. Por isso que foi pensando dessa maneira que nós decidimos tratar uma série com este tema. Ele ressuscitou. E aí o nosso objetivo é termos durante algumas quintas-feiras estudos bíblicos sobre a Páscoa com o foco no Evangelho segundo escreveu Mateus. Se você já teve a oportunidade, nós vimos no nosso estudo passado, que na verdade foi o primeiro, o início de tudo, digamos assim. Nós olhamos para o início do Evangelho de Mateus e a partir da genealogia de Jesus, da forma como Mateus organiza ela, pensamos sobre aquilo que chamamos de a história de Deus, onde tudo começou. Se você por acaso está vendo este vídeo agora, mas não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você possa fazer isso, porque conquanto você possa ver de forma independente cada um desses estudos bíblicos, vê-lo em sequência produzirá certamente uma melhor compreensão. E quando nós decidimos iniciar no Evangelho de Mateus com esta proposta de a história de Deus, é a fim de que fique evidenciado, que fique claro que o Evangelho de Mateus, como os demais livros das Escrituras Sagradas, são também obras literárias. Portanto, a maneira como cada autor organiza, desenvolve o seu livro, revela uma intenção. A intenção de Mateus é, de fato, demonstrar que Jesus Cristo é o Messias e, em sendo o Messias, Jesus é o clímax, Jesus é o cumprimento de toda a história do povo de Deus, de toda a história de Israel, que, por sua vez, só existe em razão de uma história maior, que é a história de Deus com a sua criação. O objetivo de Deus é resgatar a criação e no seu plano ele escolhe uma família, ele escolhe um povo, ele escolhe uma nação, ele escolhe um rei, a fim de que essa história ganhe contornos e formas, cumprindo os propósitos de Deus, até chegarmos no Messias, no Salvador. E foi isso um pouco que nós falamos no vídeo passado. Portanto, dessa forma, o nosso objetivo hoje é avançarmos em relação àquilo que nós falamos no nosso último estudo. Portanto, nesse estudo de hoje, como você já pode ver, nós vamos pensar um pouco sobre as profecias messiânicas. E usando aí essa expressão do profeta Isaías, um menino nos nasceu.
Por que que depois da genealogia nós olhamos agora para as profecias messiânicas? Porque é assim que Mateus organiza o seu evangelho, portanto, é assim que Mateus espera que nós leiamos o seu evangelho. Dessa forma, nós vamos encontrar agora em Mateus capítulo 1, do versículo 18 a 25, esse é o texto que a gente vai tomar por base e referência, mas a gente vai avançar um pouco também para o capítulo 2, como você vai perceber. Mas como esse é o nosso texto base, Mateus capítulo 1, do 18 ao 25, que obviamente é a sequência, né, da sua genealogia, é importante que nesse momento, se você puder, já ter a sua Bíblia aberta com você ou acompanhar aqui com o texto bíblico, que também vamos disponibilizar. Nós usamos a versão revista e atualizada, mas obviamente qualquer outra versão que você possua, que não seja aí nenhuma paráfrase, certamente que vai manter o mesmo conteúdo, tá? Então vamos ler o texto, vamos ver o que diz o texto sagrado. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar ou difamar em algumas versões, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus queridos, é muito importante a gente perceber o vínculo de continuidade entre a genealogia e os relatos concernentes ao nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus. Basicamente pela razão que eu estou colocando aí para você. Sendo Jesus o cumprimento da história de Deus, e nós vimos que ele é, Mateus descreve os acontecimentos iniciais sobre Jesus a partir daquilo que chamamos de profecias messiânicas. Talvez aqui cabe a gente falar, ainda que muito brevemente, sobre o que são as profecias messiânicas. Bom, profecias messiânicas têm relação não apenas com o ato de um profeta declarar de forma explícita a respeito do Messias que iria vir, do rei descendente de Davi, da dinastia que manteria eterno o trono de Davi, do Salvador, do Libertador. Existem profecias messiânicas que são diretas e explícitas. E existem profecias messiânicas que são profecias que nós chamamos de indiretas. Elas implicam, deduz-se que é disso que se está falando. E existe ainda falas ou fatos que ocorreram no Antigo Testamento que os autores do Novo Testamento atribuem a estas falas ou a estes fatos um caráter messiânico. Então veja que o messianismo profético no Antigo Testamento,
ele então pode ter essas três variações: uma profecia explícita, e quando eu digo uma profecia explícita, é aquele que está falando mesmo daquele que virá, do rei que virá. Ou uma profecia indireta, implícita, que pode ter relação, ou ainda quando os autores neotestamentários, inspirados pelo Espírito Santo, assumem como messiânico um fato ou uma fala do Antigo Testamento, que, digamos assim, na sua audiência original, na sua fala original, talvez não tivesse relação até que o Novo Testamento nos diga que tem. Tudo isso que eu estou falando, de algum modo, está presente aqui nos relatos iniciais do nascimento de Jesus, como nós veremos. Eu só queria abrir um parênteses para falar para você que quando a gente fala de profecias messiânicas, nós estamos diante de um assunto maravilhoso, mas bastante profundo e bastante amplo. Existe um autor que eu gostaria de mencioná-lo nesse momento inicial ainda, antes de entrar propriamente dito no texto do Evangelho de Mateus, que tem uma obra que é considerada quase que uma obra definitiva em relação à chamada revelação messiânica no Antigo Testamento, que é o teólogo Gerhard von Groningen. O Gerhard von Groningen, ele é um autor que é celebrado exatamente por sua especialidade no Antigo Testamento. E o Gerhard von Groningen, ele escreveu um livro que aí está até com uma capinha mais recente, mas é um livro que já tem um certo tempo, aonde ele faz um estudo profundo, é um livro de uma certa quantidade de páginas, sobre a chamada revelação messiânica no Antigo Testamento, dentro desse espectro que a gente encontra desde de atos divinos, né, personagens divinos no Antigo Testamento, que aludem, que fazem uma conexão com o que a gente vai encontrar no Novo Testamento, atribuindo, inclusive, um caráter e uma natureza messiânica. Mas sempre surge algumas questões sobre como é possível que estes homens lá atrás pudessem falar sobre o Messias Jesus, que viria tanto tempo depois, como é o caso do profeta Isaías, né? A gente está falando de quase 7 séculos de distância, e aí a gente precisa entender, talvez é básico, mas é importante que a gente reforce, que as Escrituras, mais do que um livro que tenha caráter também literário, é a palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia como um todo, as Escrituras como um todo, usando essa expressão no plural como Paulo usa, é palavra de Deus e, portanto, é assim que a gente precisa lê-la. E o Gerhard von Groningen tem uma citação nesse livro que eu faço muita questão de ler para a gente. Diz assim: o Espírito Santo habitou em certos homens, inspirou-os e assim dirigiu-os que eles, em plena consciência, expressaram-se na sua singular maneira pessoal. Então aqui tem um monte de questões relativas à hermenêutica bíblica. O que significa já de cara que o Espírito Santo habitou e inspirou certos homens, não significando com isso que eles foram homens que não tiveram consciência do que estavam fazendo e nem deixaram de se expressar dentro da sua linguagem, da sua cultura e das perspectivas da época em que viviam. Todavia, continua o Gerhard von Groningen, o Espírito capacitou homens a conhecer e expressar a verdade de Deus. Ele impediu-os de incluir qualquer coisa que fosse contrária a essa verdade de Deus. Ele também impediu-os de escrever coisas que não eram necessárias. Assim, homens escreveram como homens, mas ao mesmo tempo comunicaram a mensagem de Deus e não do homem. Isso é muito importante a gente ter essa baliza, porque em tempos onde se questiona a verdade das Escrituras, essa baliza firme nos ajuda a compreender que à medida que vamos prosseguindo no Evangelho de Mateus com essas profecias messiânicas, a gente sabe que isso é possível porque a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é, de fato, palavra de Deus.
Assim sendo, a gente segue para dizer o seguinte a você. Logo depois da genealogia, Mateus então vai falar sobre o relato do nascimento de Jesus, não apenas do nascimento propriamente dito, mas dos eventos correlacionados ao nascimento de Jesus. E Mateus faz isso apresentando para nós pelo menos 5 profecias messiânicas nessa abertura da sua história sobre Jesus. E, portanto, meus queridos, o objetivo do nosso estudo bíblico hoje é olhar o relato de Mateus a partir das 5 profecias messiânicas que ele se utiliza para narrar o nascimento e o início da história de Jesus. Então vejamos uma a uma essas 5 profecias messiânicas na continuidade do Evangelho de Mateus. A primeira delas é a que nós encontramos em Mateus capítulo 1, do versículo 20 ao versículo de número 23. Aqui, a vinculação que Mateus faz, a referência à primeira profecia messiânica de Mateus, é a de Isaías capítulo 7, versículo 14, quando nos é informado a respeito de que uma virgem dará à luz e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Então, a primeira informação, a primeira coisa que Mateus quer nos informar no seu relato é que Jesus é a presença entre os homens de Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco está, conforme profetizou Isaías. Vamos rever o texto de Mateus, que diz assim: Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, aqui, Mateus faz uma referência, de fato, ao significado do próprio nome Jesus, de uma expressão que poderia ter uma pronúncia como Josué também, mas que significa o Senhor é a salvação. E aí Mateus continua dizendo que, ora, tudo isto aconteceu, ou seja, o anúncio a Maria, a gravidez de Maria como obra do Espírito Santo, sem haver a coabitação com José, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, essa é a afirmação explícita de Mateus, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, e aí é importante a gente notar essas expressões, por isso que a gente abriu citando Gerhard van Groningen, porque, veja, Mateus toma o texto do profeta Isaías como sendo o que ele é, palavra do Senhor, o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E o que é que está dito aí em Mateus, referenciando Isaías capítulo 7? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então repare, Jesus significa que o Senhor é a salvação, porque aquele que é a salvação está entre nós. É Deus entre nós. Essa é a força primeira que Mateus quer nos colocar diante da primeira referência a uma profecia messiânica. Isso é tão importante porque quando a gente pensa que no mesmo texto Mateus está dizendo o nome dele, porás o nome dele Jesus, que significa o Senhor é a salvação, então Mateus apresenta Jesus como aquele que traz salvação, que traz a salvação que já fora prometida, que era a libertação. E aí quando a gente fala de salvação e de libertação, é claro que muitos judeus do primeiro século entendiam a salvação e a libertação meramente em termos de se verem livres do jugo dos opressores inimigos. Naquela ocasião, o Império Romano. E assim como Deus o livrara do Egito, no Êxodo,
Assim como Deus os fizera retornar do cativeiro, é poderoso para libertá-los agora desse jugo romano. Ocorre que, na plenitude dos tempos, nós aprendemos com Paulo que o significado de salvação é muito mais profundo do que meramente uma conquista bélica a fim de que se tenha o domínio sobre um território físico numa geografia específica. Jesus redefine a verdadeira natureza da libertação e nos mostra o verdadeiro inimigo a que nós precisamos entender. O inimigo é a morte, é o pecado, é o diabo. Assim sendo, ele aprofunda o conceito de salvação e de libertação. E isso só seria possível não pela vinda de um mero guerreiro, de um conquistador, que tivesse a força de destronar o Império Romano. É que a natureza da batalha se redesenhou de uma forma tal que para esta tríade de opressores inimigos, o pecado, como consequência a morte, orquestrado pelo diabo, o Deus desse século, essa é uma libertação que só Deus pessoalmente poderia realizar. E aí a gente entende porque Jesus é vinculado à profecia de Isaías, que significa o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa é a primeira profecia messiânica apresentada por Mateus. A segunda referência de Mateus em relação às profecias messiânicas na continuidade do seu relato, do seu evangelho, bom, a primeira tem relação com o próprio nascimento e a própria identidade de Jesus. Ele será chamado assim, Jesus, o Senhor salva, porque ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, de Isaías capítulo 7. Mateus avança na sua narrativa e ele agora vai nos apresentar aquele evento, aquele episódio dos chamados reis magos, ou os sábios do Oriente, para nos mostrar uma outra referência de uma outra profecia messiânica, a segunda dessas 5 do seu relato relacionados ao nascimento de Jesus, que tem relação com a cidade onde nasceu Jesus, e tu, Belém, é a expressão do profeta Miqueias, de ti sairá o rei e guia e pastor do meu povo, é o que está em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que Mateus usa no seu relato agora, no capítulo 2, do versículo 1 a 6, conforme nós vamos ver. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e isso alarmou, ou melhor, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Messias, o Cristo, aquele que os judeus entendiam como sendo o rei que estava para vir, deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Uma referência direta a Miqueias capítulo 5, 2. Eu acho esse texto belíssimo, em que pese a gente poder refletir bastante aqui sobre essa questão dos sábios do Oriente, que Mateus usa a expressão de magos mesmo, né? Mas o nosso foco aqui
é a Páscoa e, portanto, a gente está traçando como Mateus vai preparando o seu evangelho para os eventos culminantes da paixão de Cristo. E aí ele vai mencionando, como a gente já falou, profecias messiânicas e fazendo vinculações. Aqui é um ponto bastante importante. Veja, a chegada dos magos do Oriente tem um propósito explícito, declarado. Eles vieram adorar o menino rei. Eles vieram adorar um rei que havia nascido. Ou seja, se o que Mateus quer nos fazer compreender é a respeito de, nesses relatos do nascimento, a identidade de Jesus, aqui é uma prova incontestável da identidade de Jesus enquanto rei. Você deve lembrar que quando Mateus faz a sua genealogia, naquela sequência de blocos de 14, 14, 14, das colunas pivotais da sua narrativa é o rei Davi. E de fato, esse é o sentido de Messias, esse é o sentido de Christos. Porque o rei era aquele que era ungido, e isso é muito forte para o povo judeu. O rei não era escolhido pelo voto da maioria. O rei era ungido. O rei era aquele que era ungido. Saul foi ungido, depois Deus o rejeitou, e Samuel vai até Belém de Efrata, a casa de Jessé, sob o comando e ordem de Deus, para ungir aquele que seria o rei de Israel e aquele cujo trono jamais ficaria vazio, e por isso Jesus é chamado de o Filho de Davi. Então, o ato de ungir é o que faz alguém ser rei. Daí a expressão Christos, que vem do verbo criou, de ungir no grego. E daí onde vem a expressão Messias, é ungido. Então é tão importante que Mateus esteja nos dizendo isso, porque ele quer que a gente compreenda, sim, que esse menino que representa a chegada do Deus que salva, cumpre fielmente a profecia de que o rei de Israel viria de Belém, conforme a profecia de Miqueias. Essa referência à profecia de Miqueias, conforme a gente falou, é uma afirmação de que a dinastia da casa de Davi, conforme outros tantos textos do Antigo Testamento nos falam, seria eterna. E o filho de Davi, não Salomão, mas o filho que seria Cristo, o Messias, já indicado na genealogia, seria o Messias. Uma das coisas que eu acho bonita aqui, um aspecto que a gente não pode deixar de destacar, é que não é apenas a figura da realeza. A profecia de Miqueias, veja, ela fala sobre aquele que será o guia que apacentará o meu povo. Não sem razão é Davi a referência. Não sem razão é o pastor de ovelhas. Porque este que vem como sendo o legítimo herdeiro do trono de Davi é também aquele que pastoreia o seu povo. E não foram poucas as referências de Jesus a tratar os seus como sendo ovelhas, a olhar para o povo como sendo o povo que estava como ovelha sem pastor, a chamar e a falar de si mesmo como sendo eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Assim sendo, tudo isso vai montando um quadro onde a gente pode imaginar que é isso que Mateus deseja que a gente veja. O Cristo, que é Deus conosco, é o nosso rei, é o nosso pastor. Essa é a segunda profecia messiânica de Mateus. Avançando, nós vamos encontrar agora a terceira profecia messiânica. E essa é a que está lá em Oséias capítulo 11, versículo 1.
Eu queria só chamar a sua atenção de que eu comecei lá na introdução falando de que as revelações messiânicas, elas não são de um modo assim único, elas podem ter caráter específicos, como por exemplo, uma fala ou um evento histórico que recebe dos autores neotestamentários inspirados por Deus um caráter de messiânico, ou seja, se atribui a uma fala que originalmente talvez não tivesse uma relação direta, mas os autores inspirados atribuem a essa fala um caráter messiânico. E é exatamente o que acontece nesse texto. Vamos ler Mateus capítulo 2, do 13 ao 15, que é na continuidade da história de Mateus, logo depois que Herodes sabe do nascimento do filho, ele demonstra um falso interesse de adorá-lo, escondendo as suas perversas intenções, e quando se vê enganado pelos sábios, pelos magos, que não retornam para dizer, a gente sabe que Herodes é tomado por uma fúria e toma aquela decisão terrível de matar os meninos na região de Belém, e advertido em sonho, Jesus é salvo. E aí é o texto que a gente vai ler agora. Diz assim: tendo eles partido, e aí antes de ler, então ele vai para o Egito, e de lá a gente vai ver que depois o Senhor avisa da morte de Herodes e eles retornam. Então, isso está tudo no contexto desse texto que vamos ler agora. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. E aí veja como Mateus reveste o acontecimento histórico com um caráter messiânico, fazendo vinculação ao texto de Oséias que diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Isso é tão interessante, isso é tão especial, porque aqui, nessa terceira profecia messiânica, há algo que a gente precisa compreender à medida que vai lendo os evangelhos, especialmente aqui Mateus. Quando Oséias menciona do Egito chamei o meu filho, lá na interpretação do texto do profeta Oséias, considerando o seu contexto, a sua época, ele está fazendo menção daquele momento na história do povo de Israel, que é um momento singular, que é quando Deus tira o povo do Egito com mão forte, com sinais, com prodígios, mostrando que ele é o Salvador. E ali já institui a Páscoa judaica. Só que é tão interessante que na história de Jesus, propositadamente Deus assim quis que em Jesus houvesse um episódio de que ele fosse ao Egito e depois, advertido em sonho, voltasse, para que nesta volta Jesus, o Filho de Deus, voltando do Egito para a região da Judéia, se cumprisse. Olha que interessante. Ou seja, se cumprisse porque o autor emprega ao texto de Oséias um caráter messiânico. Do Egito chamei o meu filho. Isso é muito profundo, isso é muito importante, porque aqui há algo que a gente talvez perde quando não, digamos assim, faz um estudo um pouco mais dedicado. Jesus, ele vem para cumprir, e aí eu queria chamar a sua atenção, daí a importância do primeiro vídeo, do primeiro estudo bíblico. Ele vem para cumprir o objetivo de Deus em relação à criação. O objetivo de Deus é redimir a criação. O objetivo de Deus é restaurar a criação do pecado que a
condenou a escravidão e corrupção lá de Adão. Lembre-se que nesse plano de Deus ele escolhe um povo, o povo de Israel, para fazer isso. A esse povo de Israel, Deus chama de meu filho. Israel é meu filho no Antigo Testamento, em diversas passagens. E é interessante que quando Oséias diz do Egito chamei o meu filho, ele está naquele contexto lá falando de Israel. Mas Mateus emprega esse texto a Jesus. Por quê? E aí é o ponto que eu queria destacar. Jesus, ele não apenas é o rei de Israel, ele não apenas é o pastor de Israel, mas Jesus, ele representa ali, na sua pessoa, o próprio povo de Deus, a fim de que ele, Jesus, seja o Israel que não fracassa. Se o Israel, nação e povo, fracassou, o Jesus, Filho de Deus, que também é o Israel representado, é o Israel fiel. É isso que nós chamamos de que Jesus ele recapitula a história de Israel, ou seja, ele refaz a história de Israel, só que sem fracassos. Isso é muito importante. É muito importante a gente compreender, porque quando a gente vai ler o apóstolo Paulo, ele vai dizer que, por mais que o povo de Deus tenha fracassado muitas vezes, as promessas de Deus não fracassaram, porque de fato houve aquele que representa o Israel para cumprir, a fim de que nenhuma boa palavra de Deus dita caia por terra. Jesus não apenas representa a humanidade perdoada, mas ele também representa o Israel agora que não vai fracassar, que vai levar a cabo a sua missão. Isso vai ficar claro, inclusive, no próximo estudo bíblico, tá? Que a gente vai falar de batismo e tentação. Mas veja, é só para a gente não perder de vista que o que Mateus quer nos fazer aqui, ativar em nós, é uma memória que o povo judeu tinha isso muito claramente, a memória da salvação, a memória da libertação do Egito. Então, dizer que Jesus, vindo do Egito, depois da morte de Herodes, cumpre uma promessa que diz, uma profecia que diz, do Egito chamei meu filho. Ora, Mateus claramente está querendo evocar o imaginário do êxodo, de Deus chamando Israel das garras de Faraó, libertando ele, a fim de que ele seja o povo que tem uma missão a realizar. Jesus, então, cumpre como filho fielmente a sua missão. Jesus acerta onde Israel fracassa. Jesus cumpre obedecendo onde Israel desobedece. É muito importante a gente ter esse ponto de vista, porque esse é o sentido porque Mateus faz questão de recapitular uma memória do êxodo, ou seja, olhando direitinho, a obra de Jesus é uma obra que está refazendo o caminho de Israel, acertando aonde Israel falhou. Se o rei de Israel falhou, Jesus como rei não falhará. Se o povo que saiu do Egito falhou, o filho Israel, o povo que saiu do Egito falhou, o filho Jesus que agora sai do Egito, retorna do Egito para que se cumpra o que disse Oséias, jamais falhará. Essa é a terceira profecia messiânica. Avançando, nós vamos então para a quarta profecia messiânica. Sim, aqui nós estamos falando de Mateus capítulo 16, versículo 18, que coloca diante de nós uma outra profecia. Eu falei que são 5, essa é a quarta. É a profecia de Jeremias capítulo 31, versículo 15. O lamento de Raquel chorando por seus filhos. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Veja, se você observar com cuidado, veja como Mateus é intencional
ao rememorar certos acontecimentos. Para isso, nós vamos ler Mateus 2, 16 a 18, que fala da tragédia que ocorreu com os filhos ali em Belém. Diz assim, meus queridos, o texto sagrado. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Olha agora. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. A gente precisa contextualizar um pouco essa profecia de Isaías, capítulo 31. De Jeremias, melhor dizendo, capítulo 31. Veja, Jeremias é um daqueles profetas que se situa historicamente no chamado século do exílio babilônico. E Jeremias profetiza de forma muito dolorosa. Jeremias é muito emotivo. Se você ler a profecia de Jeremias, o livro de Jeremias, ele usa muitas imagens, mas o tom é um tom de lamento, tanto é que também há o livro Lamentações de Jeremias. E nessas imagens de Jeremias, ele está lamentando que o povo, por causa de sua desobediência, sofre e sofreria as consequências daquilo que Deus já havia dito lá atrás. Se obedeceres, terás vida dessa forma. Se desobedeceres, as consequências serão essas. Está lá em Deuteronômio. A história de Israel, o livro de Reis e de Crônicas, mostra-nos como Israel foi um filho rebelde. E como resultado dessa rebeldia veio o exílio. E aí veja, essa imagem de Raquel, Raquel a quem Jeremias se refere, é Raquel lá sim de Jacó, mãe de José e Benjamim. E ele de forma poética mostra como que aquilo que está para acontecer com a tribo de Judá, com a chegada dos babilônicos que vai levá-los cativos, é tão dramático que ele usa a imagem de Raquel, a matriarca, digamos assim, chorando pelos seus filhos. O que significa dizer que a história de Israel ela é marcada pelo sofrimento. Sofrimento que tem a ver com o pecado, sofrimento que tem a ver com a desobediência e que alcança, inclusive, aqueles que, entre aspas, para não confundir termos teológicos aqui, mas aqueles que são os inocentes, a gente pode chamar assim, desse ponto de vista, daqueles que não fizeram nada, mas que sofrem as consequências do dano e do pecado. É isso que o exílio fez. Quando Mateus inicia o seu evangelho mencionando lá naquele grupo dos aspectos temporais o exílio, é que o exílio deixou uma marca muito forte em Israel. Exílio é sinal, como eu estou dizendo aqui, de choro, de lamento. E aí a história que Mateus está contando de Jesus é uma história que faz com que a gente lembre de que nós precisamos de salvação porque estamos exilados, porque estamos vivendo o resultado dos nossos pecados, porque a nossa existência se tornou uma catástrofe. E a matança dos meninos em Belém por um rei tirano, por um rei perverso, exemplifica bem qual foi o caminho do povo de Deus na história, um caminho de dor, de lamento, de choro. Essa é a profecia de Jeremias. É isso que Mateus quer fazer a gente entender. É de lamentar, é de chorar. Todavia, se Jesus nasceu, é porque o resgate está a caminho. Esse lamento de Raquel chorando por seus filhos faz sentido, porque deveria ser o lamento de todos nós em razão dos nossos pecados e das consequências trágicas que os nossos pecados produzem. Mas a esperança é que o rei chegou. E quando o rei chega, o que é que ele encontra? Ele encontra isso: choro, lamento e dor
tal como Raquel chorando pelos seus filhos na profecia de Jeremias. A gente avança então nesse sentido para a última das referências messiânicas de Mateus. Veja que com isso Mateus fecha e passa a falar sobre João Batista. Então, no capítulo 3. Então, eu queria que você chamasse bem a atenção, chamar a sua atenção. Se você depois puder ler Mateus 1 e 2, é o que a gente fez nesses dois estudos bíblicos. Veja que Mateus resolve falar sobre o nascimento de Jesus, vinculando com profecias que nos traz à memória eventos históricos. É a profecia de que a salvação depende do Senhor, do Deus conosco. É vinculando que existe ali uma referência ao Deus libertador, o do Egito chamei o meu filho. Existe uma referência à dor, ao choro, ao lamento do exílio. A quinta e última que a gente fala agora é de esperança. É já Mateus, então, digamos, situando Jesus já depois de nascido, desses eventos relacionados ao seu nascimento, ele indo morar na cidade de Nazaré, assim sendo, seria chamado de Nazareno, uma referência em Isaías capítulo 11, versículo 1, sobre o rebento de Jessé. Vamos ler o texto que diz assim: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Aqui, esse é um texto que produz algumas discussões, porque de fato nós não temos nenhum texto do Antigo Testamento com essa explicidade de afirmação. Ele será chamado Nazareno. Então, por que é que isso tem a ver, como eu estou colocando, com Isaías 11:1? Veja, aqui nós estamos diante de um jogo de palavras que fazia muito sentido no primeiro século e para nós talvez não faça tanto sentido em razão do nosso próprio idioma, mas para eles fazia. Veja, em Isaías capítulo 11, versículo 1, é uma profecia muito bonita que diz que, como eu havia falado, o Salvador, o Messias, aquele que viria, ele era da casa de Davi, como a gente precisamente viu aqui, né, que ele é o bom pastor, para que se cumprisse o que foi dito sobre a cidade de Belém. E, portanto, em Isaías capítulo 11, depois que mostra Isaías falando da devastação que os exílios provocariam no povo de Israel, o povo seria arruinado, mas não seria completamente. Da casa de Davi, mesmo que parecesse a um espectador que estivesse totalmente ruína, aí iria aparecer um broto, iria aparecer um rebento, iria aparecer um ramo. Esse é o chamado rebento de Jessé, ou seja, um herdeiro da casa de Davi iria aparecer. E a palavra rebento, ramo, era Nazir, que tinha uma pronúncia muito semelhante à palavra Nazarete. Então, a ideia de que o rebento Nazir e a palavra Nazarete fez com que nesse jogo de palavras o Nazir, o rebento, seria o Nazarete. Assim sendo, Mateus faz com que sobre este texto de Isaías se atribua uma expressão messiânica, de fato em razão da sonoridade. O Nazir, o Nazireu, o Nazarete, o rebento de Jessé, o chamado Nazareno. Com isso, Mateus fecha o ciclo sobre o nascimento de Jesus, utilizando as 5 profecias messiânicas. A partir daí, nós vamos para um outro momento, já no batismo de Jesus. Mas eu queria fazer uma espécie de fechamento
para que a gente possa refletir sobre tudo isso que a gente acabou de falar. Veja, as profecias messiânicas dão testemunho de que no plano de Deus nada deixou-se passar desapercebido. Por isso que se a gente tomar essas 5 profecias messiânicas, a gente pode aplicar muito bem às nossas vidas, entendendo que Deus conosco, a presença relacional de Deus, a presença de Jesus é Deus conosco. E esse Deus está conosco e vem habitar conosco na pequenez da nossa Belém. Como dizia o profeta, e tu, Belém Efrata, posto que entre as menores de ti sairá o rei. Este rei vem para nos libertar e nos chamar do nosso exílio. Assim como Israel, o Filho de Deus, saiu do exílio, Jesus é o Filho de Deus que sai do Egito de volta para Israel, porque também nós somos chamados a sair do nosso exílio. Do nosso exílio do pecado, onde prevalece o choro e a dor, tal como Jeremias chorou diante da catástrofe que estava por vir. Mas é no meio disso tudo, do chão das nossas dores, das nossas angústias, das consequências dos nossos pecados, que brota o rebento. O rebento de Jessé, o Nazareno, para nos salvar. Que você possa aplicar no seu coração a riqueza que é a palavra de Deus. Que riqueza tudo isso que estamos falando. E que assim você esteja de algum modo preparado, com o coração preparado, porque uma vez isso posto, nós vamos, no próximo vídeo, falar sobre o batismo, conjugado também com a tentação de Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tenha sido proveitoso, compartilhe, divulgue, e na próxima quinta a gente vai estar juntos novamente. Deus abençoe você.